Bem-vindos ao canal Contabilidade Sem Neura, um conteúdo do portal de podcasts da Alterdata. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast neste canal. Eu sou a Laura Mendes e faço parte do time de marketing de conteúdo aqui da Alterdata. E hoje vamos falar do dia a dia do DP depois das MPs, que são aquelas medidas provisórias que o governo lançou na pandemia. E para conversar com a gente desse assunto, convidamos a Renata Neves, ela que faz parte do time de RH aqui da Alterdata. Tudo bom, Renata? Seja bem-vinda. Oi, Laura, tudo bem? Olá, todo mundo. Primeiramente, queria agradecer aí o convite de poder participar desse momento aí nesse canal, para a gente tirar as dúvidas do pessoal dessas incertezas aí que estão acontecendo, né, nesse momento de pandemia. Fiquei muito feliz com o convite. Eu sou líder técnico da folha de pagamento aqui do RH da Alterdata. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre toda essa situação que está acontecendo. Renata, a gente que agradece a sua participação, em ter topado em participar com a gente. Agora, falando das MPs, que loucura, né, Renata? Cada dia uma coisa nova. Pois é, uma novidade atrás da outra. Quando a gente acha que já está tudo certo, já estamos sabendo de tudo, vem aí uma MP nova ou então um decreto para poder mexer com tudo. Mas está dando tudo certo. Renata, agora eu queria que você falasse pra gente quais foram as maiores alterações no DP com essas novas MPs e os decretos. Então, a gente pode elencar aí algumas situações que movimentaram mais toda uma rotina que a gente já fazia, né? Então, nós tivemos alterações que dizem respeito a férias, tivemos a redução e suspensão, né, de contrato. Temos também algumas alterações referente à apresentação de atestados e exames. E, por fim, eu acho que é o que é mais visível, né, para todo mundo, foi essa questão do trabalho em home office, onde todo mundo trabalhava em company e agora 95% está aí trabalhando de casa. Nossa, Renata, quanta mudança, né? Mas para o pessoal poder entender aí, se situar, vamos falar uma coisa de cada vez, né? Vamos começar com as férias. O que mudou em relação às férias dos colaboradores? Então, o que mudou em relação às férias são dois pontos que chamam mais atenção. Primeiro, com referência à notificação, porque antes a gente tinha que notificar o colaborador 30 dias antes dele sair de férias, que ele iria sair, e agora, com a nova medida provisória, a gente pode avisar com 48 horas de antecedência. Então, isso aí dá uma mexida bem grande, porque quando a gente fala em férias e notificação, não é somente a notificação em si, né? A gente tem que notificar e tem que fazer o pagamento. A medida provisória também viabilizou o pagamento um pouco mais para frente. Então, o que antes eu era obrigada a pagar 2 dias antes do início do gozo das férias, eu agora posso pagar até o 7º dia útil do mês seguinte, né? Até o 7º dia do mês seguinte, de acordo com o que eu vou ter que mandar para o social, inclusive. Então, assim, isso também foi viabilizado, mas a gente ainda tenta até fazer o pagamento com 2 dias de antecedência, porque os colaboradores já estavam acostumados, né? Mas teve essa flexibilização e, além disso, a questão do 1/3, que a medida provisória também permitiu que 1/3 seja pago lá no 13º. Então, a gente pode pagar as férias, paga tudo que o colaborador tem direito, mas não faz o pagamento do 1/3 agora. Esse pagamento pode ser feito até o pagamento do 13º. Ah, entendi, Renata. Então, com isso, acabou ajudando o empregador, né, estendendo um pouco essa questão do 1/3. Isso na verdade, é bom para o trabalhador e é bom para o empregador. É bom para o empregador no sentido que flexibiliza os gastos, né? Porque a gente está aí num momento onde a gente está numa guerra aí, tanto de saúde quanto da economia. Então, flexibilizou esse pagamento e também o colaborador, porque a gente está fazendo de tudo para manter a saúde dele, manter todo mundo em segurança. Então, às vezes, você ter a possibilidade de dar as férias num tempo menor aí de notificação, acaba sendo bacana, porque a gente consegue preservar a saúde dos colaboradores. Às vezes, alguém também tem a infelicidade de ter alguém que fica doente na família, e aí a gente consegue estar flexibilizando dessa maneira, fica legal para todo mundo.
Ajudou a todos então, né, Renata? Verdade. Agora falando um pouquinho de suspensão de contrato, explica pra gente o que devemos fazer, assim, o que a gente tem que se preocupar, se é possível antecipar ou prorrogar o retorno e se existe alteração na remuneração do colaborador. Passa um resumo pra gente, só pra gente poder entender melhor. Então, foi liberado também a redução da carga horária e a suspensão. A redução, eu reduzo o percentual de tempo que esse colaborador trabalha e, consequentemente, o salário que ele recebe. E a suspensão, eu suspendo 100% as atividades dele. Ele não pode prestar nenhum tipo de trabalho, nem teletrabalho, nada. Fica suspenso mesmo. E aí, tanto em uma quanto na outra, o governo entra ajudando, né, com esse pagamento. A gente tem aí a questão do faturamento da empresa. Dependendo do faturamento da empresa, a empresa também tem que pagar um percentual ao colaborador. E dependendo, não é necessário, apenas o governo que faz o pagamento. A gente tem que se preocupar com os prazos. Então, assim, a redução pode ser até 90 dias e a suspensão 60 dias. Sendo que eu não posso ser menor do que 15 dias. Então, assim, de início eles liberaram, a gente podia fazer a suspensão e a redução e eu não tinha como editar nada. Se eu coloquei 60 dias, eram 60 dias. Mas na medida provisória, eles já diziam que isso seria flexibilizado. Então, na semana passada, eles liberaram uma nova versão lá do site, onde agora eu já tenho a possibilidade de antecipar o retorno de um colaborador ou então de prorrogar, sempre respeitando esses prazos limites. Então, no caso da suspensão, se eu suspendi por 30 dias, eu posso prorrogar por mais 30 dias. Se eu suspendi por 60 dias e eu quero que o colaborador volte, ele tem condição de trabalhar home office, mudou alguma situação, eu posso fazer a antecipação desse retorno dele, desde que não seja menor a 15 dias. Então, assim, ele não me deixa antecipar esse retorno com menos de 15 dias do fato ocorrido. Então, a partir disso, eu posso retornar ele antecipadamente. E com relação à remuneração, sim, existe uma alteração na remuneração do colaborador, porque o que o governo paga é com base no que ele pagaria de seguro-desemprego. Então, ele faz lá uma média dos últimos 3 salários do colaborador e aí paga na tabela do seguro-desemprego. Então, independente da empresa ter que pagar os 30% ou não, ainda assim, a remuneração do colaborador fica um pouco reduzida, justamente por causa dessa base de cálculo. Ah, sim. Então, só para a gente entender melhor, a empresa paga pelo valor que ele recebia e o governo paga referente à tabela do seguro-desemprego. É isso? Isso. O percentual da empresa sobre a maior remuneração dele. Ah, sim. Entendido. Agora, Renata, e teve alguma alteração referente a atestados e exames ocupacionais? Então, referente aos atestados, a empresa também tem aí uma possibilidade de economia, porque foi liberado pelo governo que a empresa se ressarça do valor dos dias de atestado do colaborador com Covid-19. Então, assim, existe um CID específico. E aí, a gente tendo um atestado do colaborador com esse CID, os 15 primeiros dias, que normalmente são pagos pela empresa, a empresa pode se deduzir na GPS, igual a gente faz com salário família, salário maternidade. Então, a gente pode se deduzir desse valor na GPS, desde que o atestado seja de Covid-19. E aí, passados os 15 dias, seria um afastamento normal pelo INSS. Mas como normalmente o afastamento aí e o retorno são de 14 dias, então o colaborador nem está precisando ser encaminhado, né, para benefício. Mas caso seja necessário, aí é normal. Mas esses primeiros 15 dias, caso o atestado seja de Covid, a empresa pode se ressarcir desse valor. E com relação aos exames, todos os exames foram suspensos, salvo os demissionais. Então, no caso de desligamento, a gente continua precisando fazer o exame demissional. Agora, os exames admissionais, retorno de benefício, retorno de maternidade, todos esses estão suspensos. Não significa que não vai ser necessário fazer. Então, está em um alerta muito importante. É bom que isso fique no radar do empregador, porque ele foi suspenso. Mas, na verdade, quando acabar essa época de pandemia,
provavelmente a gente vai ter que fazer esses exames. Ainda não está definido. Só os admissionais que eu vou ter que fazer, ou só os de retorno de benefício, ou todos. Então, assim, isso é importante que não fique no esquecimento. A Laura foi admitida, eu não precisei fazer o admissional agora e eu vou esquecer isso. Não, tem que ter lá um controle para eu saber que quando tudo isso acabar, confirmar se eu vou ter que fazer o exame admissional da Laura ou não. Provavelmente sim, mas tá aí um incógnito, a gente ainda não tem 100% de certeza. Entendi, Renata. Então, galera, vamos deixar isso aí no nosso radar pra gente não esquecer e fazer tudo certinho. Isso aí, para não cair no esquecimento. Bom, Renata, agora vamos falar um pouquinho sobre o home office, que a gente sabe que foi o que mais impactou aí o mercado, né? As empresas que tiveram essa possibilidade adotaram como meio de trabalho. Você, como profissional do RH, pode passar para a gente um pouquinho qual foi a maior dificuldade do departamento pessoal nessa alteração? Então, a gente tem aí vários pontos, né? Primeiramente, eu acho que o que mais impacta é a diferença do olho no olho, né? A gente sempre trabalhou em company, onde quando eu preciso resolver alguma coisa, as pessoas estão ali do meu lado, eu levanto, vou até a mesa de cada um, a gente conversa, a gente troca uma ideia. Às vezes até uma outra pessoa que não estaria inicialmente no assunto passa a participar daquele assunto ali, porque todo mundo vive na mesma realidade. E agora a gente se vê em reuniões online, né? Então, assim, eu acho que isso já é uma grande alteração. E aí a gente tem aí a questão da internet, que a gente precisa para poder trabalhar, precisa que ela esteja funcionando. Então, eu acho que a primeira coisa é essa questão do olho no olho mesmo, né? E aí fica muito importante cada vez mais o trabalho em equipe, cada vez mais as pessoas serem claras umas com as outras. É uma questão de organização. Eu costumo falar que antes a gente pensava assim, mas eu preciso da minha equipe toda aqui do meu lado, eu não tenho como colocar as pessoas para home office. Porque assim, o home office já é uma realidade há um tempo que vem sendo estudada. Mas a gente sempre esbarrava com situações que, não, mas isso pode ser um problema, isso pode dificultar. E aí a gente se viu numa situação que foram todos para casa e o home office ficou estabelecido. Não teve jeito, né, Renata? Inclusive, eu vou falar pro pessoal que a gente está gravando esse podcast, mas cada um da sua casa, né? Então, a Alterdata adotou o regime de home office. E eu quero falar para vocês, até que se o áudio não tiver 100%, para vocês não considerarem, porque a gente está de casa, então a gente depende da internet, então tem toda essa burocracia aí, né, Rê? Isso aí. Então, assim, isso é um que ficou para todo mundo, né? E aí a gente entra com várias situações. Situações que a gente precisa, mesmo estando de nossa cabeça mesmo, para ela entender que a gente está trabalhando. Não é porque eu estou em casa que eu estou descansando ou que eu estou de férias, né? Então, trocar de roupa, se arrumar da melhor forma que você entenda, que você queira, até porque você pode ser surpreendido aí por uma reunião que você não está esperando. Então, é importante que você esteja preparado para trabalhar. Você está trabalhando, apesar de estar em casa, você está trabalhando, né? Outra coisa que a gente se preocupa muito é com a questão do controle de jornada. Porque quando a gente está em casa, a gente tem ali na nossa frente o nosso computador de trabalho, a qualquer momento a gente pode mexer naquilo ali. E é muito importante que a gente saiba separar, né? Então, assim, tanto pensando no lado da empresa, quanto do lado do colaborador. Eu tenho que ter os meus horários, eu tenho que ter o meu horário de entrada, eu tenho que ter o meu horário de almoço, o meu horário de saída, porque eu preciso estar fazendo meus afazeres do trabalho, da mesma forma que eu fazia em company, e também nos horários que eu não estou trabalhando, eu preciso dar atenção para minha família, para o meu filho, para o meu cachorro. Então, assim, essa questão é muito séria. A gente busca muito ter o controle dessa situação, né? Se o colaborador de fato está fazendo seus horários direito para ele não se sobrecarregar, porque isso seria muito ruim, né?
e a gente acaba tendo essa possibilidade, né? A máquina está ali na nossa frente. Lembrei, vou fazer um negócio rapidinho. Isso não pode. Então, a gente tem que ter esses horários aí bem estipulados, né? Tem que haver uma disciplina, né, Renata? As pessoas têm que ser mais responsáveis, né? A gente conta aí com as pessoas trabalhando de casa, a gente conta com a responsabilidade de cada um, né? Uma coisa que antigamente em company você, de repente, podia ficar mais próximo do colaborador, de repente cobrar alguma coisa, a gente agora conta aí com a responsabilidade de cada um, né? Inclusive, galera, tem um artigo super legal lá no nosso blog falando de como trabalhar em home office. Assim que vocês puderem, dá um confere lá no blog.alterdata.com.br. Bem legal, isso é importante. Porque às vezes a gente, como é muito novo para todo mundo, né? A gente às vezes fica, mas o que eu posso fazer de repente para me ajudar, né? E às vezes são dicas assim que ajudam você a se concentrar no trabalho, a ter o seu dia a dia, sua rotina, né? A gente já costuma dizer às vezes que rotina não é bom, mas rotina é bom, a rotina é necessária. A gente precisa organizar ali para a gente ter a nossa rotina. Não rotina na parte ruim da palavra, rotina é chato. É rotina mesmo de organização, né? Isso aí, Rê. Então, seu conselho é nada de ficar o dia inteiro de pijama. Colocar uma roupa, criar uma rotina, para passar aí, para lidar com esse home office da melhor forma possível, né? Isso aí, o dia que tiver com vontade faz uma maquiagem. Renata, muito legal esse nosso papo. E para a gente encerrar ele com chave de ouro, eu queria que você falasse para a gente, nos orientasse, né, como colaboradora do DP, qual é a melhor forma possível para a gente passar por tudo isso, para o pessoal do departamento pessoal, que eu sei que é quem está ali na linha de frente das empresas, né, que foi o mais impactado, um dos mais impactados. Qual o conselho que você dá para a gente passar por tudo isso aí da melhor forma possível? Então, é mesmo a gente ter uma equipe unida, uma equipe coesa. Então, assim, uma equipe onde todo mundo se sente à vontade para dar suas opiniões. A gente sabe aí que a gente estando em home office, a gente tem novos desafios. Então, pode acontecer de alguma coisa não sair da melhor maneira possível, da maneira que a gente estava esperando. Então, assim, ter liberdade de falar com o seu gestor, de trocar ideia, olha, aconteceu isso, a ideia não era ter sido dessa forma, mas como é que a gente pode resolver? Porque as coisas aparecendo o mais rápido possível, a gente consegue também resolver o mais rápido possível, né? E a gente precisa ter aí também processos bem definidos. Então, todas essas normativas, essas MPs, esses decretos, como são todas coisas muito novas e que mudaram a rotina do departamento pessoal, porque, sim, o departamento pessoal ele tem uma rotina mensal. A gente faz folha de pagamento, férias, tudo tem as suas datas de pagamento, os seus recolhimentos, e isso tudo mudou um pouco a rotina. Então, é importante que a gente tenha processos bem definidos para a gente saber quais passos a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer depois desse passo que a gente já fez agora, para não se perder aí nessas atividades que a gente está fazendo. E essa questão da equipe, que eu acho muito importante você ter uma equipe próxima a você, uma equipe onde todo mundo se envolve, todo mundo dá ideia, a gente está aí, tudo vai mudar. Então, às vezes até uma coisa que não mudou por causa de medida provisória ou de decreto, mas a gente às vezes de casa consegue ver que se eu fizesse essa atividade de uma outra maneira, seria mais rápido, seria mais produtivo. Então, nada de errado em você ter ideias, em você colocar suas ideias. Muito pelo contrário, são sempre muito bem-vindas, né? Para a gente poder adaptar aí a essa nova fase que a gente vai ter. E uma outra coisa que eu acho muito importante é que a gente está aí em vias de fato de voltar, porque a gente sabe que as coisas vão mudar. Eu não acho que todo mundo vai voltar a trabalhar em company, vão ter atividades que realmente vai ser visto que o home office é a melhor opção e as pessoas vão ficar de fato em home office, mas algumas atividades vão voltar, até porque a economia não aguenta todo mundo ficar em casa, por exemplo. O nosso tipo de atividade permite que a gente trabalhe de casa, mas a gente sabe que tem atividades que não podem, então vai voltar. Então, assim, é muito importante que as pessoas tomem os cuidados necessários, questão de máscara, questão de álcool gel, a empresa tem que estar atenta, porque mesmo sendo liberado pelo governo a abertura,
vão ter situações, tem que colocar aviso, tem quantidade máxima de pessoas de acordo com o tamanho do lugar. Então é importante que todo mundo esteja atento aí a todas essas normativas para poder se enquadrar e poder continuar preservando a saúde dos colaboradores, né? Renata, muito obrigada pela sua participação, por essas dicas que você deu pra gente, que com certeza foram valiosíssimas. Com certeza teremos mais podcasts com outros assuntos para você vir aqui participar com a gente, ajudando aí ao contador, ao empresário a passar por essa pandemia, né, da melhor forma possível. Então tá bom. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E sempre que quiser, eu estou à disposição, pode contar comigo. Foi muito legal participar aqui com vocês. Obrigada, Renata. A gente ficou muito feliz com a sua participação também. Então, galera, por hoje é só. Até o próximo podcast aqui no canal da Alterdata. Tchau, tchau!